Salve, salve pessoal! Vamos falar sobre o comércio e os serviços. Para a gente poder entender o que é o comércio e os serviços, a gente precisa lembrar dos setores da economia. Esse, comércio e serviços, é o setor terciário, é a terceira via econômica. Mas vamos tentar entender aqui. O setor primário, o setor da produção da matéria-prima, é aquele que engloba a agropecuária, a parte da agricultura, da pecuária e também o extrativismo, sendo ele animal, vegetal ou mineral artesanal. Aí nós vamos ter o setor secundário. O setor secundário é aquele da transformação da matéria-prima. Ele vai pegar a matéria-prima feita lá pelo setor primário e vai modelar e transformar isso tudo em produto transformado. Vai pegar a laranja do setor primário e vai transformar em suco de laranja engarrafada lá no setor secundário. Aí nós vamos ter o quê? Vamos ter então a indústria. E a sua indústria é dividido em todas as partes. A indústria de base, de bens de produção, de bens de consumo. Além da indústria, vamos ter também a construção. A construção, seja ela civil, que vai fazer toda a parte lá dos prédios, dos viadutos, enfim, a construção naval e a construção aeronáutica. Além disso, nós vamos ter também o extrativismo mineral pesado, aquele feito pela indústria da mineração, ok? Então nós temos o setor primário como aquele que vai criar a matéria-prima, o setor secundário aquele que vai transformar a matéria-prima e o setor terciário é o que vai distribuir a matéria-prima para as pessoas que vão consumir. Então ela é dividida no comércio e nos serviços. Essa distribuição é a responsabilidade do comércio. Mas o comércio ele também é um serviço, assim como diversos outros. Afinal, o que é um serviço? Serviço, pessoal, é tudo aquilo que não dá para apalpar o fruto do trabalho. Só para a gente ter uma ideia, quando você faz um boneco de barro, o fruto do seu trabalho é o boneco, você consegue pegar, você consegue ver. Agora, o fruto do meu trabalho nesse momento, você está vendo, óbvio que você está vendo, mas o que eu estou fornecendo para você que está assistindo, não dá para pegar. Conhecimento é impalpável, ele é abstrato. Se eu não consigo pegar, ele não é um produto, ele é um serviço. Está entendendo? Então eu estou prestando um serviço a você nesse momento. Esse é o meu trabalho. É dessa maneira, então, que os serviços acabam entrando e engloba no setor terciário, o comércio e os serviços. Esses serviços, da maneira com que nós conseguimos perceber dentro do setor da economia, ele vai ser dividido aí em três partes. Os serviços públicos. Serviços públicos, aqueles que nós vamos ter aqui todos preconizados, previstos na legislação, principalmente a Constituição. Aquele que vai dizer que o brasileiro tem direito a tal situação, a saúde, a educação, a qualidade de vida, a ter uma vida boa, enfim. E quem deve assegurar esses direitos é o poder público, é o Estado. Esse Estado-nação é que deve, então, garantir essas condições para as pessoas que vivem dentro desse Estado. E aí nós vamos ter as escolas públicas, vamos ter os hospitais, os postos de saúde, vamos ter o próprio poder administrativo, como é o caso dos prefeitos, governadores, presidentes, vamos ter ministros, vamos ter secretários de Estado, vamos ter secretários municipais. E aí, entrando em outra esfera de poder, vamos ter os deputados, os vereadores, os senadores. E aí, na parte da parte jurídica, nós vamos ter aí os ministros, os desembargadores, vamos ter os juízes. Todos esses são aí poderes públicos, são serviços públicos garantidos pela lei. E por isso, eles são serviços, eles estão prestando um serviço à população. Dessa maneira, então, nós temos os serviços públicos. E aí, se a gente colocar, por exemplo, nesse processo todo, nós vamos ter professores, vamos ter motoristas, vamos ter
médicos, vamos ter secretários, vamos ter administrativos, vamos ter recepcionistas, tudo dentro do serviço público. Então são servidores públicos. Agora, nós temos também, saindo da esfera da parte do serviço público, nós temos os profissionais liberais. Esses profissionais liberais também são chamados de profissionais da iniciativa privada. Esses profissionais, então, vão ser classificados como profissionais de alta e baixa capacitação. Não que eles não tenham uma grande importância em todo esse processo, uma vez que os serviços de baixa capacitação e de baixa complexidade, eles são complementares aos serviços de alta complexidade e de alta capacitação. Vamos tentar entender, por exemplo, um médico e o que seria da recepcionista se não fosse aí o trabalho do médico. O que seria do médico se não fosse também o trabalho da recepcionista? Tudo isso é uma relação de interdependência. O médico não tem todo o know-how, o aparato para poder ficar fazendo ali a consulta, buscando ali os seus pacientes. O médico está para atender e fazer a parte do qual ele estudou. A parte que a recepcionista está preparada para isso é que ela vai fazer. Então, os serviços de alta e baixa complexidade, eles são ali bem interdependentes. Vamos pensar então, alta capacidade, alto estudo, alta complexidade, vamos ter médicos, engenheiros, arquitetos, vai ter os professores, todos os produtores de ciência, vão ter ali essas pessoas que tiveram ali alto nível de instrução. Agora, os de baixa complexidade vão ter ali um estudo mais técnico, não tão superior. Vai ter motorista, vai ter o eletricista, o mecânico, vai ter a recepcionista de escritório ou o recepcionista do escritório, vai ter todos um sistema que vai ser aí utilizado pelos profissionais liberais da iniciativa privada. Está entendendo mais ou menos como é que funciona? Então, essas pessoas também prestam serviços à população. Além dos serviços públicos e dos profissionais liberais, vamos ter então a produção de tecnologia. É aqui onde, nos dias de hoje, o setor terciário acaba ganhando maior visibilidade, maior olhar para aquilo que está acontecendo. Porque nesse mundo onde hoje nós temos uma competição econômica, muitos países, hoje eles deixaram de ter uma preocupação maior com o setor secundário, que até então ele rendia mais, ele dava mais riqueza. Eles agora se preocupam mais, principalmente em fazer o quê? Em produzir a tecnologia que outros países ou outras pessoas vão replicar. Então, os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, elas são grandes. Então, vocês vão ver as Fab Labs, as fábricas, laboratório que existem hoje, áreas de produção e desenvolvimento de novos produtos. Isso é o que mais vai aparecer hoje no setor terciário, no setor dos serviços de produção de tecnologia. Muitas multinacionais do setor automotivo, elétrico, químico, eletrônico, todas elas acabam tendo ali um ateliê, uma fábrica de design, onde vão criar todos os seus produtos que vão ser mandados para outros lugares para ser de fato concretizados. Essas pessoas, elas estão trabalhando mais com a parte abstrata, eles fazem os testes, eles fazem os desenhos, as criações. Por isso que a produção de tecnologia, e vamos lembrar que tecnologia não é necessariamente aí uma coisa moderna. Se a gente levar em consideração, já existia tecnologia lá na Idade da Pedra. Vamos pensar que quando alguém lascou uma pedra para conseguir bater melhor na madeira, na árvore, para conseguir cortar aquela árvore, eu já estou utilizando uma tecnologia. Então, a produção de tecnologia é uma coisa que já acontece muito, mas agora ela está mais focada para justamente gerar mais riquezas. Mas vamos fazer um parênteses aqui e entender esse lance de tecnologia. Tecnologia, pessoal, é maneiras, metodologias para se realizar um determinado trabalho. Então,
Da mesma forma que vocês estão tendo aqui essa tecnologia, vocês estão me assistindo, vocês têm a tecnologia antigamente, ou até mesmo em paralelo a isso, do professor em sala de aula ensinando na lousa. São tecnologias diferentes, uma mais recente, uma talvez mais antiga, mas são tecnologias e não podem ser desprezadas. O fogo foi uma tecnologia, a roda foi uma tecnologia, da mesma coisa que o GPS e os satélites também. Então, precisamos colocar um paralelo aí que tecnologias são métodos para se realizar um trabalho. Fechou? Entendido até aqui? Ok, então esses métodos para realizar um trabalho são cada vez mais desenvolvidos em forma de inovação tecnológica que vai gerar mais riqueza para o setor. Está entendido até aqui? Agora, o comércio. Como é que o comércio vai funcionar? Ele vai funcionar sempre dividido em comércio interno e comércio externo, internacional e nacional, exterior e interior. Entender esse processo é ver como a matéria-prima, depois de passar pela sua transformação, ela é distribuída. Quando nós temos ali aquela entrega direta ao consumo, seja diretamente do setor primário ou passando pelo setor secundário, para as pessoas ao seu redor que necessitam, vamos chamar isso de comércio interno. O comércio interno, ele vai ser importante para o abastecimento. O abastecimento, a alimentação, a utilização imediata da população, do consumidor. Por isso que nós precisamos entender essa situação. O comércio interno ele é de extrema importância, uma vez que ele vai realizar diretamente as necessidades da população. Agora, o comércio exterior, o comércio externo, o comércio internacional, ele já vai ter outras funções. É ele que vai, de fato, ser a grande sacada para medir o desenvolvimento da riqueza de um país. O comércio internacional, ele é baseado pela balança comercial. Balança comercial. Dá uma olhada aqui no desenho. Está ali um bonequinho formando uma balança. Essa balança, na verdade, que a gente chama de comércio, balança comercial, ela vai ser determinada por quê? Por tudo aquilo que se é feito através do comércio. A importação e a exportação. Como assim? Qual é a diferença? Importação, tudo aquilo que nós compramos de outros países que nós precisamos utilizar. A exportação, tudo aquilo que nós produzimos que outros países necessitam. Então, para que nós possamos ter sempre uma balança comercial favorável, nós precisamos, obviamente, vender mais do que comprar. Da mesma forma que são as contas da nossa casa. A gente tem um determinado salário e esse salário ele vai ser ali a nossa base. Nós não podemos gastar mais do que aquilo que nós recebemos. Isso é uma balança comercial formado pela importação e pela exportação. Essa balança ela vai ter que sempre estar com maior peso para a exportação. Por quê? Porque nós iremos vender mais. Se a gente está vendendo mais do que comprando, nós vamos ter um superávit. Superávit, eu estou superando as minhas expectativas com relação à riqueza. Eu tive uma sobra de dinheiro no final deste período, porque eu vendi mais do que eu precisei comprar. Agora, quando nós temos uma importação maior do que a exportação, obviamente, nós vamos ficar no prejuízo. Da mesma forma que em casa, quando a gente tem que gastar mais do que a gente recebeu, nós vamos ter aí que fazer um aperto no próximo mês, porque nós entramos no prejuízo, nós entramos no vermelho, como a gente chama. Ok? Então, vamos entender que quando nós importamos mais do que exportamos, nós compramos mais do que vendemos, nós vamos ter um déficit. Esse déficit é o prejuízo. E é dessa maneira que o comércio internacional acaba sendo sempre pautado em tentar sempre buscar o seu lucro, tendo o superávit, tendo sempre a exportação maior do que a importação. Eu espero que você tenha entendido bem aqui esse lance de comércio e serviços. E eu vou ficando por aqui e espero você nas próximas aulas. Muito obrigado por ter assistido e tchau, tchau!